Paz e bem, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelos vídeos do YouTube, seja bem-vindo a mais essa pequena videoaula que o Movimento Fanuel realiza com a Escola de Formação para Líderes, chamado ECALI. Nós iniciamos nessa última sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus, essa primeira temática a respeito do estudo do Catecismo da Igreja Católica. Bom, e antes mesmo de começarmos a falar um pouco sobre o compêndio da Igreja, o Catecismo, o Concílio Vaticano II, eu queria convidar você também a rezar junto comigo para pedir que a ação do Espírito Santo possa também iluminar o nosso itinerário de estudo. Então façamos a nossa oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vejam, amigos, a gente vai estar realizando nessa escola de formação, ECALI, um estudo muito intenso a respeito do Catecismo da Igreja Católica. E nessa primeira aula, na verdade uma grande partilha que a gente vai estar fazendo, nós, antes mesmo de folhearmos o livro do Catecismo da Igreja, eu queria que você pudesse entender todo o contexto histórico em que o Catecismo da Igreja Católica ele nasce. Bom, para falarmos desse contexto histórico, precisamos voltar no século XX. Século XX que vai pegar do ano de 1901 até o ano 2000. E a grande questão nesse século, porque foi um século marcado por uma grande violência, nunca se matou tantas pessoas como no século XX. E toda essa mudança do contexto social, você vai estar entrando também pela grande influência da mídia na sociedade. Então é importante a gente entender como que nasce, como que a igreja vive esse tempo, para a gente poder saber como é que o catecismo da igreja foi moldado. Bom, como todos nós sabemos, o século XX ele teve grandes transformações, grandes tragédias, grandes acontecimentos. A gente pode relatar, por exemplo, as duas grandes guerras que aconteceu. A gente pode também relatar a Guerra Fria. A gente pode também falar no século XX do crescimento do capitalismo. A gente pode falar isso muito pelos Estados Unidos, do crescimento do capitalismo. A gente também pode falar da União Soviética, pela parte da Rússia, que ali vai também crescer o comunismo. E em meio a tanta efervescência, a igreja ela começa a ver como que o mundo ele vai se alterando. Então, o que acontece? Até então, o homem, ele, ao olhar para o caminho da felicidade, o homem, ao pensar em como ser feliz, a moral cristã era de fato a moral que todos reconheciam como uma moral verdadeira, como o caminho correto para se chegar à santidade, para se chegar à felicidade. Com todos esses acontecimentos do século XX, há uma ruptura. O homem moderno ele acaba a trilhar um caminho diferente. Então não mais a moral cristã vai ser o fato, a base para o caminho do homem. O homem abandona a moral cristã e no século XX nós vamos ver umas outras formas de o homem se comportar a partir da moral. Então a gente vai ver um grande crescimento no século XX do individualismo, do subjetivismo, do relativismo e também do ateísmo prático. Então a igreja, ao observar essa transformação da sociedade, a igreja que até então, antes do Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II ele vai se iniciar no ano de 1962. Então, como que era a realidade da igreja? A igreja, ela entendia o quê? Os sacerdotes, os bispos, eram aquelas pessoas ordenadas.
ou seja, eles recebiam aquele sacramento da ordem e eram as pessoas que tinham plenas condições de ensinar, fazer pregações, retiros espirituais. Então, por exemplo, até então, o leigo ele tinha pouca participação dentro da igreja. Então, com o Concílio Vaticano II, há essa grande reforma, essa atualização dentro da igreja. Então, por exemplo, nós no Movimento Fanoel, para você ter uma ideia, nós realizamos cerca de uns 7 encontros por ano. Às vezes podem ser mais ou menos encontros, depende da atividade da paróquia e tudo mais. Se nós tivéssemos antes de 1962, nós não poderíamos fazer esse retiro. Porque o entendimento da igreja era que somente os sacerdotes ou os bispos, que eles tinham a fé necessária, capaz para poder transmitir, ensinar e formar o povo de Deus. Então, olha que preciosidade. Então, com o início do Vaticano II, a igreja confia também nas mãos dos leigos essa grande capacidade de poder divulgar a fé. Então temos também que ser esses anunciadores. E para sermos anunciadores, nós não temos que falar o que o Eduardo acha, ou o que o meu vizinho acha, ou o que o meu amigo acha. Para evangelizarmos, nós precisamos falar a fé da igreja. O que a igreja crê? O que a igreja ensina? Por isso que é importante para nós esse entendimento da fé a respeito do estudo do catecismo. Bom, com essa parte bem vista, então entendendo esse contexto histórico, o crescimento do individualismo, o crescimento do subjetivismo, o crescimento do relativismo, então o homem moderno não vai mais pautar a sua vida pela moral cristã, mas ele mesmo vai procurar o seu itinerário, o seu caminho. Então a igreja vê essa necessidade de demonstrar todo o tesouro que ela tem para toda a sociedade, para todo mundo. Então, por exemplo, uma outra particularidade, eu não peguei essa época, mas as pessoas com mais idade vão lembrar que quando eles iam participar da Santa Missa, a Santa Missa, o sacerdote fazia o sacrifício eucarístico de costas para a Assembleia. E todo o rito da Santa Missa, as leituras, as orações, eram feitas em latim. E com a chegada do Vaticano II, a igreja atualiza essa liturgia. Não no sentido de que ela alterou a liturgia, não, mas ela promoveu que a liturgia pudesse ser feita no vernáculo. O que é o vernáculo? É a língua daquele povo. Então a gente tem com o Vaticano II também essa nova construção da liturgia. Agora o sacerdote ele vai estar de frente para a Assembleia. O sacrifício eucarístico vai ser de frente para a Assembleia. Agora também, com a chegada dessa reforma nessa liturgia, o sacerdote ele vai fazer as orações na sua língua, na língua daquele povo. Então nós que estamos aqui no Brasil, vamos fazer a liturgia em vernáculo, na língua portuguesa. Aqueles que estão nos Estados Unidos vão fazer no inglês. Em cada nacionalidade vai fazer a Santa Missa no seu vernáculo, na sua língua natal. Então, é uma grande mudança também que acontece na igreja, e a igreja consegue, com essa construção, chegar mais intensamente no homem moderno. Então, para a gente ter uma ideia, o que foi o Concílio Vaticano II? O Concílio Vaticano II foi isso. O nosso querido Papa, que agora São João XXIII, ele convocou todos os bispos do mundo. É chamado de Concílio Ecumênico porque reuniu mais de 2.600 bispos do mundo inteiro. Então os bispos foram convocados. E foi o primeiro concílio também na história da igreja, que a igreja convidou pessoas, teólogos, que não eram ordenados, também para ler os documentos, também para discutir alguns assuntos a respeito da Sagrada Escritura. Então foi um concílio também que marca profundamente a vida da igreja. Então, para a gente ter uma ideia, o concílio ele foi aberto oficialmente no dia 11 de outubro de 1962
e ele foi encerrado no dia 8 de dezembro de 1965. Então temos um concílio com a duração de 3 anos. O Concílio Vaticano II, ele escreveu ao todo 16 cartas. Dessas 16 cartas, vamos poder citar para vocês que 4 dessas cartas foram constituições. Nós temos a Constituição Dogmática Lumen Gentium, significa luz dos povos. Ela fala sobre a igreja, a sua natureza e a missão. Ela tem uma Constituição Dogmática chamada Dei Verbum, Palavra de Deus. Ela vai falar sobre a divina revelação. Ela vai ter a Constituição Conciliar Sacrosanto Concílio, sobre a Sagrada Liturgia. E a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, sobre a igreja no mundo de hoje. Então, o que é interessante a gente saber? O concílio é um grande marco. Veja só, para realizar um concílio é preciso uma grande estrutura. Quando João 23 ele sentiu esse desejo de realizar esse concílio, tiveram que se fazer até reformas em Roma, construir espaços para que pudesse abrigar os bispos do mundo inteiro. O nosso primeiro bispo, Dom Clemente, da nossa diocese de Nova Friburgo, ele foi também até Roma participar de algumas audiências do Vaticano II. Então, realmente é um grande marco. Até hoje, estamos no século XXI, e até hoje a Igreja realizou 21 concílios. Então, quase que uma média de um concílio por século. Bom, dando continuidade, é preciso a gente entender o seguinte também. Qual a diferença, né? Se nós formos olhar dessas 16 cartas escritas do Concílio do Vaticano II, nós vamos ver que 4 dessas cartas são constituições, 9 dessas cartas são decretos e 3 dessas cartas são declarações. Para a gente poder ter um entendimento um pouquinho mais claro. A Constituição, quando o Papa escreve alguma Constituição, são assuntos de alta importância. Aquilo que o Papa vê como urgente, é a prioridade da Igreja. Então, das 4 constituições escritas, a Constituição Lumen Gentium e a Dei Verbum, elas são constituições dogmáticas. Ou seja, o assunto dela vai se referir a um dogma. O que é um dogma? O dogma são verdades de fé. Então, Luz das Nações vai falar sobre a natureza da igreja e a missão da igreja. Então, a igreja que no século XX via o homem já entrando nesse relativismo, via o individualismo crescendo, a igreja faz essa reflexão de qual é a missão da igreja no mundo. E a outra grande constituição dogmática escrita nesse mesmo concílio é a Dei Verbum, que vai tratar justamente de qual dogma? Sobre a revelação divina. Então são 2 constituições dogmáticas. A outra constituição conciliar, a Sacrosanto Concílio, ela vai fazer o quê? Ela vai autorizar, ela vai dar essa mexida na situação da liturgia. Ela vai atualizar a liturgia sendo feita no vernáculo. A Constituição Pastoral Gaudium et Spes vai falar sobre a igreja no mundo de hoje. Então, das 4 constituições que nós temos, 2 são dogmáticas. Uma é uma constituição que vai falar sobre a Sagrada Liturgia, Constituição Conciliar, e a outra Constituição Pastoral. Então, essas 4 constituições são as constituições de alta importância. Constituição é tudo aquilo que tem que ser feito com alta importância. Em seguida, nós vamos ter também os decretos. O que é um decreto? É uma ordem emanada, é uma determinação a ser cumprida. Então, nós vamos ter, dos 9 decretos, a Intermirifica, Unitatis Redintegratio, Orientalum Ecclesiarium, Adis Agentes, Christo Dominis, Optatum Totus, Presbyterum Ordinis, Perfecta Caritatis, Apostolitum Actuositatem. Desculpa porque eu não sei falar muito latim, não. Bom, olha só. Desses 9 decretos, nós podemos destacar o seguinte. O decreto Adis Gentes vai falar sobre a atividade missionária da igreja.
Nesses decretos que nós vamos pegar no Vaticano II, nós vamos ter também a Igreja falando muito a respeito da missão do leigo no mundo. Então, esses decretos trazem também essa comunicação da Igreja. A Igreja vê o leigo também como uma pessoa que tem que seguir esse caminho de santidade, que não provém exclusivamente da ordem, do sacramento da ordem, mas esse caminho de santidade, esse caminho de evangelizador, provém do nosso primeiro sacramento, nosso sacramento do batismo. Então é interessante também, porque nós vamos ver também a Igreja falando da participação do leigo na construção do reino de Deus. Outros decretos, outras declarações, 3 cartas, vai ser a Gravissimum Educationis, Nostra Aetate e Dignitatis Humanium. Essas 3 declarações, elas vão estar falando, a primeira, sobre a educação cristã, a segunda, sobre a relação da Igreja com as religiões não cristãs, e a última vai dedicar ao problema da liberdade religiosa. Bom, eu estou passando isso aqui no vídeo, mas se você for dentro do site do Fanuel, no próprio link Formação Aula 1, todas as cartas, as 4 constituições, os 9 decretos e as 3 declarações, elas vão estar lá explicadas com os seus nomes, os nomes originais e também com as suas abreviações. E é importante a gente ter essa ideia porque o Concílio Vaticano II ele vai dar um novo dinamismo na Igreja. E interessante, é desse concílio que vai nascer o Catecismo da Igreja Católica. Por quê? Quando o concílio completava 20 anos no seu aniversário de 20 anos, o Papa João Paulo II ele pediu que se fizesse um catecismo da Igreja Católica, um catecismo que pudesse reunir todo esse tesouro da fé. Então, quem era o assessor nessa época de João Paulo II é o nosso Papa Emérito Bento XVI. E ele que organizou essa comissão, um estudo que demorou mais de 6 anos para ser executado, e ele foi recolhendo todo o depósito da fé. Então, para quem não conhece, o nosso catecismo, ele está aqui, ó, esse livrinho de capa amarela. Então, esse foi um grande trabalho. Em 1992, se eu não me engano, esse catecismo, em 11 de outubro de 1992, esse trabalho foi divulgado. E esse catecismo, ele vai ter todo o conteúdo da fé. Então, eis a importância. Quando o leigo ele for chamado para fazer algum tipo de pregação, alguma palestra a respeito da fé, é com esse catecismo que ele tem que falar. É esse catecismo que ele tem que apresentar. Ele não pode falar a respeito do que ele acha a respeito de Jesus, mas ele tem que ver o que a Igreja fala. Então é uma grande ferramenta. Então o católico ele vai ter a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica como esse meio de evangelizar. Então você que tem esse interesse de procurar uma formação, ou você que também já faz algum tipo de formação, de pregação, é muito importante que você tenha, tanto como aliado a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica. A Palavra de Deus, a interpretação da Palavra de Deus e o ensinamento da que a Igreja fala a respeito do caminho de santidade. Bom, interessante dizer que quando o Catecismo da Igreja Católica foi lançado nas livrarias, fizeram uma pesquisa e o maior número de pessoas que compravam o Catecismo da Igreja eram protestantes. Então você vê como é que nós católicos precisamos vasculhar, estudar, entender a nossa fé. O profeta Oséias, ele vai dizer na Sagrada Escritura uma palavra muito forte. Ele vai dizer assim, que Deus revela para ele a seguinte palavra: o meu povo padece. O meu povo padece por falta de conhecimento. Nossa, é uma palavra muito forte. O meu povo padece por falta de conhecimento. Então precisamos sim vasculhar esse tesouro da fé.
Por que precisamos vasculhar esse tesouro da fé? A igreja, na Dei Verbo, na revelação, vai falar sobre, na constituição dogmática Dei Verbo, ela vai falar sobre a revelação divina. E nós católicos, nós vamos ver que a igreja ela está fundada sobre 3 pilares. O primeiro pilar da igreja é a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é o primeiro pilar, porque a igreja reconhece que a revelação de Deus, o Espírito Santo inspirou homens, a partir do entendimento deles, inspirou palavras a esses homens para escrever a Sagrada Escritura. O segundo coluna que a igreja é pautada é sobre a tradição da igreja. Veja bem, a Sagrada Escritura ela está intimamente relacionada com a tradição da igreja. O Antigo Testamento, quando temos aí o período de Pedro, Tiago, João, os apóstolos, o Antigo Testamento ele já estava escrito. Mas o Novo Testamento foi justamente comunicado a quem? O que Jesus realizava, o que Jesus falava, o que ele ensinava, ele fez junto com os apóstolos. Então, os apóstolos ali, eles transmitiam para as primeiras comunidades aquilo que Jesus realizou. Então, o Novo Testamento ele está intrinsecamente ligado com a tradição da igreja. Então a gente tem, por exemplo, o Evangelho de João, escrito pelo próprio João, o Evangelho de Mateus, escrito pelo próprio Mateus, mas nós temos Marcos, que foi discípulo de Pedro. Então ali Pedro narrava o que Jesus tinha feito em Cafarnaum, o que Jesus tinha feito em meio à última ceia, e assim por diante. Então a tradição está intimamente ligada com a Sagrada Escritura. E outro fundamento da igreja é o que? É o magistério. O que é o magistério? É o bispado, o colégio, o ensinamento dos santos padres. Então, ou seja, o Espírito Santo inspirou homens a escreverem a palavra. Agora, essa mesma palavra, ela precisa ser interpretada pela mesma moção do Espírito. Então, por isso temos o tripé. A palavra, a tradição da igreja e o magistério da igreja que interpreta. Então, a revelação de Deus, ela está contida nesse tripé. A revelação de Deus, a forma como Deus quis se revelar